Estamos de volta aqui com o nosso segundo vídeo, né, sobre tratados e limites entre as coroas portuguesas e espanhola. Bom, a gente viu no último vídeo que o Tratado de Lisboa, celebrado em 1681, deu a colônia de Sacramento, né, para os portugueses, né, confirmou, já que eles tinham chegado lá em 1680 e os espanhóis tentaram tomar de volta. Só que esse tratado acaba fazendo com que Sacramento retorne às mãos dos portugueses. Porém, né, isso não foi facilmente respeitado, né, e os espanhóis certamente novamente celebraram guerras contra os portugueses e tomaram de volta Sacramento para eles. Só que entre 1713 e 1715, um conflito envolvendo as coroas europeias vai definir melhor esse tratado, esses limites, que é o Tratado de Utrecht, celebrado em 1713 a 1715. Né? Esse tratado é muito interessante porque ele envolve um conflito de sucessão dentro da Espanha. A Espanha, o rei espanhol morreu e deixou como sucessor, o francês, o Duque de Anjou, que não agradou muito bem, a Holanda, nem muito bem a Inglaterra, porque tornava a Espanha aliada à França, países extremamente poderosos nessa região. O que a Inglaterra vai fazer? Vai fazer guerra contra a França e a Espanha numa tentativa de desfazer essa aliança. E no decorrer dessa guerra, a Inglaterra acaba ganhando, e aí é necessário celebrar novos acordos. E Portugal, dentro dessa situação, acaba ficando do lado dos ingleses, até porque já havia celebrado grandes acordos, negócios com os ingleses, e ficou do lado deles, apoiando o Carlos de Habsburgo como um sucessor desse trono sob a influência inglesa. E, em troca disso, o Tratado de Utrecht acabou sendo celebrado, vai definir o controle português na bacia amazônica, principalmente ali entre o Amapá e a Guiana Francesa, tendo o rio Oiapoque como divisor dessas regiões, e o controle dos portugueses sobre esta bacia amazônica. E no sul as coisas vão também se dar de maneira favorável aos portugueses. A colônia de Sacramento passa a ficar sob o controle, mais uma vez, dos portugueses. Só que aí também tinha uma situação muito interessante, que é uma outra colônia estabelecida no Rio Grande do Sul, que é chamado Sete Povos das Missões, mas esses vão ter que ser celebrados num outro tratado, que é o Tratado de Madrid de 1750. Esse tratado é um dos tratados mais importantes. Por quê? Porque o Tratado de Madrid, ele praticamente define o Brasil como é hoje, tá? Com exceção de alguns territóriozinhos, que depois a gente vai falar isso no final, mas praticamente o Brasil toma a forma geográfica que nós conhecemos hoje. Esse Tratado de Madrid vai entregar nas mãos dos uruguaios a colônia de Sacramento, e vai entregar os 7 povos das missões, que eram 7 povos de missões jesuítas, ali na área que nós conhecemos como Rio Grande do Sul, que não eram 7 povos, eram 30 povos guaranis, numa missão extremamente gigantesca, onde os jesuítas espanhóis reduziram, como é o nome chamado também é chamado de redução, reduziram toda a cultura indígena dentro de um espaço de 10.000 índios, sobre a cultura cristã católica. E como os jesuítas, você sabe, que são da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, que era um monge militar, a organização era extremamente perfeita, a organização militar, as cabanas muito bem organizadas, com pastos para gado, com agricultura, e se passou durante muitos anos vivendo com muita tranquilidade e paz até esse tratado. Porque, veja bem, se Sacramento passa a pertencer aos espanhóis, e a colônia dos 7 povos das missões, e a área dos 7 povos das missões passa a ser dos portugueses, até aí tudo bem. Só que os jesuítas que trabalhavam naquela região eram jesuítas espanhóis. E aí, quando receberam o anúncio de que teriam que sair, aí é óbvio,
sair daquela região significava deixar para trás, né, todo um projeto agrícola muito bem organizado, um comércio muito bem organizado, igrejas enormes, fantásticas, né, com índios que já viviam ali de forma pacífica e tranquila há mais de um século, né? Então não seria fácil isso. Por isso que mesmo depois do Tratado de Madrid, os conflitos entre espanhóis, portugueses e guaranis continuaram, né? E aí a gente tem ali, lamentavelmente, um fato triste, talvez um dos mais tristes, né, da história do Brasil, que são as guerras guaraníticas, que foram feitas de 1753 até 1756, 3 anos de guerra, né, onde muitos índios foram mortos, tudo foi muito destruído, e lamentavelmente os índios e os jesuítas perderam essa guerra. Tem uma frase, né, que é dita pelo interventor da Igreja Católica, né, nesse conflito, que está lá no filme, o filme A Missão, um filme belíssimo, um filme antigo, vale a pena você assistir, em que ele diz assim que o nosso interesse era tornar esse lugar um paraíso. Só que tornar esse lugar um paraíso incomodou tremendamente a sua majestade, né, porque temia que o paraíso dos pobres pudesse implicar na perda do seu paraíso. E também incomodou, né, os ricos, as suas majestades, que não conseguiam aceitar muito bem um paraíso de pobres, justamente pobres que eles exploravam a mão de obra. E por isso, Vossa Majestade, o suposto paraíso, tão sonhado pela cristandade europeia, não pôde existir. É isso. Depois, no próximo vídeo, a gente fala sobre os outros tratados e daqui a pouco eu volto.